Eu não sei exatamente quando começou a escuridão. Só sei que, de repente, ela estava em tudo. Estava no café que esfriava na minha mão sem que eu percebesse. Estava no espelho, onde meus olhos pareciam vazios demais para alguém que ainda respirava. Estava no silêncio que enchia a casa, mesmo com todos os ruídos da rua lá fora. O engraçado é que, por fora, estava tudo funcional. Eu ia trabalhar. Eu sorria quando alguém falava comigo. Eu respondia, tô bem, só cansada, como se isso fosse suficiente para explicar o abismo dentro de mim. E todo mundo aceitava. Ninguém insistia. Ninguém perguntava mais de uma vez. Talvez porque, se perguntassem, eu desmoronaria ali mesmo. Eu me tornei uma especialista em existir no automático. Em levantar da cama mesmo querendo afundar nela. Em segurar o choro no meio da reunião. Em engolir a vontade de gritar quando alguém dizia isso passa. Em dizer amém quando eu nem sentia mais que Deus me ouvia. A pior parte da dor não é quando ela grita. É quando ela se cala. Quando você deixa de lutar contra ela e só se entrega. Quando até a esperança cansa. E foi assim comigo. Eu parei de esperar que alguém me salvasse. Parei de acreditar que alguém podia me entender. E comecei a me esconder. De todos. De mim. Eu me lembro de um dia em especial. Era fim de tarde. A luz entrava pela janela, meio dourada, meio melancólica. Eu estava sentada no chão da cozinha, abraçada aos joelhos, sem saber por que chorava. Ou talvez soubesse, mas não conseguisse dizer em voz alta. Eu só sentia que algo em mim estava morrendo. E ninguém via. Ninguém percebia. Porque era um tipo de morte que não dava escândalo. Era lenta. Silenciosa. Quase educada. As pessoas falam muito sobre depressão como se fosse só tristeza. Mas não é. É não sentir nada. É não se importar mais. Nem com você. Nem com o que vai acontecer. Eu comecei a me tornar alguém que eu mesma não reconhecia. Comecei a evitar pessoas. A evitar espelhos. A evitar perguntas. A evitar qualquer coisa que me lembrasse que eu ainda estava aqui. E tinha o cansaço. Um cansaço que não passava com sono, que não passava com descanso, que não passava com nada. Um cansaço que morava nos ossos, na alma, e que fazia qualquer gesto simples parecer um esforço sobre-humano. Levantar da cama era como escalar uma montanha. Tomar banho, um desafio. Comer, às vezes, eu nem lembrava de comer. Às vezes, eu comia demais, como se isso pudesse preencher o vazio. Eu me tornei minha própria prisão. E o mais assustador, ninguém percebeu. Porque eu disfarçava bem. Porque eu ainda sorria nas fotos. Porque eu ainda dizia vai dar tudo certo, mesmo sem acreditar. Eu me tornei uma especialista em sobreviver. Teve um dia em que eu simplesmente parei no meio do corredor do trabalho e pensei, se eu sumisse agora, será que alguém sentiria minha falta de verdade? Não era um pensamento de querer morrer. Era só a sensação crua de ser invisível demais. De ser uma peça que, se fosse tirada do quebra-cabeça, ninguém notaria. E essa sensação me acompanhava como uma sombra. Em todo lugar. Em todo gesto. Em cada silêncio não preenchido. Era como se eu tivesse perdido a minha própria voz dentro de mim. Eu olhava para as pessoas conversando, rindo, planejando o futuro, e parecia que o mundo todo continuava se movendo enquanto eu estava parada. Como alguém que ficou esquecida na estação. Esperando um trem que não vinha. Esperando algo que nem sabia mais o que era. E eu sei, isso parece dramático. Mas não era drama. Era real. Era meu cotidiano. Comecei a me afastar até das coisas que eu amava. Os livros não tinham mais graça. As músicas me deixavam mais triste. As séries pareciam todas sem sentido. O que antes me alegrava agora só me lembrava do que eu tinha perdido. O brilho. O desejo. A vontade. E então veio a culpa. Porque, por fora, minha vida era boa. Tinha emprego, tinha casa, tinha gente que se importava. Mas, por dentro, eu era um terreno abandonado. E a culpa por me sentir assim só me fazia afundar mais. Eu pensava, tem tanta gente com problemas de verdade, e eu aqui, nesse buraco que eu mesma cavo. Mas quem olha de fora não entende. Porque não é sobre ter ou não ter. É sobre não sentir. É sobre perder a conexão com o que antes te fazia viva. E aí tudo vira um ciclo. Você sente dor,
mas não consegue explicar. As pessoas dizem que é só uma fase, que você precisa sair mais, fazer exercício, pensar positivo. E, por mais bem-intencionadas que sejam essas palavras, elas machucam, porque te fazem sentir ainda mais sozinha, ainda mais errada, como se você não estivesse tentando, como se tudo fosse uma escolha. Eu queria que fosse. Juro que queria. Queria poder escolher levantar e me sentir melhor. Queria poder dizer basta e pronto, a dor ir embora. Mas não era assim. Era como uma névoa densa cobrindo tudo. Uma névoa que não passava, que me impedia de enxergar qualquer saída. Teve um momento em que eu até tentei gritar por ajuda. Mandei algumas mensagens mais sinceras. Usei aquelas frases camufladas como tô no meu limite, não tô conseguindo, tá difícil aqui dentro. Mas ninguém entendeu. Algumas nem responderam. Outras mandaram emojis de coração. E eu, calei de novo. E fui ficando cada vez mais dentro de mim. Como quem tranca uma porta e joga a chave fora. Porque é mais fácil esconder do que ter que explicar uma dor que não tem nome, que não tem ferida aparente, que não sangra por fora, mas consome tudo por dentro. Eu me lembro de uma noite, deitada no escuro, olhando pro teto, tentando entender em que momento eu me perdi. Porque não foi de uma vez. Foi aos poucos. Um pedaço de cada vez. Um não dito. Uma mágoa engolida. Uma esperança frustrada. Um sonho adiado. Um abandono. Uma comparação. Um medo. Uma solidão disfarçada. E quando eu vi, eu já não era mais eu. A pior solidão é aquela que você sente cercada de gente. Quando você ri, mas por dentro implora por socorro. Quando você posta uma foto bonita, mas na verdade chorou antes de tirá-la. Quando responde tudo certo, mesmo sabendo que tá tudo errado. E eu fazia isso. Todos os dias. Como um papel que eu já decorei. A performance da mulher forte. Da que segura tudo. Da que não precisa de ninguém. Mas a verdade é que eu precisava. Eu só não sabia mais como pedir. Minha fé também foi ficando distante. Eu orava, mas sem esperar resposta. Só porque era o que eu sempre fiz. Mas no fundo, tinha dias em que eu achava que nem Deus me ouvia mais. Ou que, se ouvia, estava ocupado demais com outras dores maiores. Eu dizia para mim mesma que era só uma fase, que ia passar. Mas os dias se arrastavam, e eu seguia no escuro. Como quem se acostuma a viver com as luzes apagadas. Eu comecei a me perguntar se um dia voltaria a sentir alguma coisa boa de novo. Amor, esperança, alegria, gratidão. Tudo isso parecia coisa de outro mundo. Coisa que eu lembrava, mas não acessava mais. Como uma memória bonita que ficou embaçada. E, no lugar disso, só restava o peso. Um peso que não tinha nome, mas que eu carregava em silêncio. Eu não sei exatamente quando começou a escuridão. Só sei que, de repente, ela estava em tudo. Estava no café que esfriava na minha mão sem que eu percebesse. Estava no espelho, onde meus olhos pareciam vazios demais para alguém que ainda respirava. Estava no silêncio que enchia a casa, mesmo com todos os ruídos da rua lá fora. O engraçado é que, por fora, estava tudo funcional. Eu ia trabalhar. Eu sorria quando alguém falava comigo. Eu respondia, tô bem, só cansada, como se isso fosse suficiente para explicar o abismo dentro de mim. E todo mundo aceitava. Ninguém insistia. Ninguém perguntava mais de uma vez. Talvez porque, se perguntassem, eu desmoronaria ali mesmo. Eu me tornei uma especialista em existir no automático. Em levantar da cama mesmo querendo afundar nela. Em segurar o choro no meio da reunião. Em engolir a vontade de gritar quando alguém dizia isso passa. Em dizer amém quando eu nem sentia mais que Deus me ouvia. A pior parte da dor não é quando ela grita. É quando ela se cala. Quando você deixa de lutar contra ela e só se entrega. Quando até a esperança cansa. E foi assim comigo. Eu parei de esperar que alguém me salvasse. Parei de acreditar que alguém podia me entender. E comecei a me esconder. De todos. De mim. Eu me lembro de um dia em especial. Era fim de tarde. A luz entrava pela janela, meio dourada, meio melancólica. Eu estava sentada no chão da cozinha, abraçada aos joelhos, sem saber por que chorava. Ou talvez soubesse, mas não conseguisse dizer em voz alta. Eu só sentia que algo em mim estava morrendo.
E ninguém via. Ninguém percebia. Porque era um tipo de morte que não dava escândalo. Era lenta, silenciosa, quase educada. As pessoas falam muito sobre depressão como se fosse só tristeza. Mas não é. É não sentir nada. É não se importar mais. Nem com você. Nem com o que vai acontecer. Eu comecei a me tornar alguém que eu mesma não reconhecia. Comecei a evitar pessoas. A evitar espelhos. A evitar perguntas. A evitar qualquer coisa que me lembrasse que eu ainda estava aqui. E tinha o cansaço. Um cansaço que não passava com sono. Que não passava com descanso. Que não passava com nada. Um cansaço que morava nos ossos. Na alma. E que fazia qualquer gesto simples parecer um esforço sobre-humano. Levantar da cama era como escalar uma montanha. Tomar banho, um desafio. Comer, às vezes, eu nem lembrava de comer. Às vezes, eu comia demais, como se isso pudesse preencher o vazio. Eu me tornei minha própria prisão. E o mais assustador, ninguém percebeu. Porque eu disfarçava bem. Porque eu ainda sorria nas fotos. Porque eu ainda dizia vai dar tudo certo, mesmo sem acreditar. Eu me tornei uma especialista em sobreviver. Teve um dia em que eu simplesmente parei no meio do corredor do trabalho e pensei, se eu sumisse agora, será que alguém sentiria minha falta de verdade? Não era um pensamento de querer morrer. Era só a sensação crua de ser invisível demais. De ser uma peça que, se fosse tirada do quebra-cabeça, ninguém notaria. E essa sensação me acompanhava como uma sombra. Em todo lugar, em todo gesto, em cada silêncio não preenchido. Era como se eu tivesse perdido a minha própria voz dentro de mim. Eu olhava para as pessoas conversando, rindo, planejando o futuro, e parecia que o mundo todo continuava se movendo enquanto eu estava parada. Como alguém que ficou esquecida na estação. Esperando um trem que não vinha. Esperando algo que nem sabia mais o que era. E eu sei, isso parece dramático. Mas não era drama. Era real. Era meu cotidiano. Comecei a me afastar até das coisas que eu amava. Os livros não tinham mais graça. As músicas me deixavam mais triste. As séries pareciam todas sem sentido. O que antes me alegrava agora só me lembrava do que eu tinha perdido. O brilho. O desejo. A vontade. E então veio a culpa. Porque, por fora, minha vida era boa. Tinha emprego, tinha casa, tinha gente que se importava. Mas, por dentro, eu era um terreno abandonado. E a culpa por me sentir assim só me fazia afundar mais. Eu pensava, tem tanta gente com problemas de verdade, e eu aqui, nesse buraco que eu mesma cavo. Mas quem olha de fora não entende. Porque não é sobre ter ou não ter. É sobre não sentir. É sobre perder a conexão com o que antes te fazia viva. E aí tudo vira um ciclo. Você sente dor, mas não consegue explicar. As pessoas dizem que é só uma fase. Que você precisa sair mais. Fazer exercício. Pensar positivo. E, por mais bem-intencionadas que sejam essas palavras, elas machucam. Porque te fazem sentir ainda mais sozinha. Ainda mais errada. Como se você não estivesse tentando. Como se tudo fosse uma escolha. Eu queria que fosse. Juro que queria. Queria poder escolher levantar e me sentir melhor. Queria poder dizer basta e pronto, a dor ir embora. Mas não era assim. Era como uma névoa densa cobrindo tudo. Uma névoa que não passava. Que me impedia de enxergar qualquer saída. Teve um momento em que eu até tentei gritar por ajuda. Mandei algumas mensagens mais sinceras. Usei aquelas frases camufladas como tô no meu limite, não tô conseguindo, tá difícil aqui dentro. Mas ninguém entendeu. Algumas nem responderam. Outras mandaram emojis de coração. E eu, calei de novo. E fui ficando cada vez mais dentro de mim. Como quem tranca uma porta e joga a chave fora. Porque é mais fácil esconder do que ter que explicar uma dor que não tem nome. Que não tem ferida aparente. Que não sangra por fora, mas consome tudo por dentro. Eu me lembro de uma noite, deitada no escuro, olhando pro teto, tentando entender em que momento eu me perdi. Porque não foi de uma vez. Foi aos poucos. Um pedaço de cada vez. Um não dito. Uma mágoa engolida. Uma esperança frustrada. Um sonho adiado. Um abandono. Uma comparação. Um medo. Uma solidão disfarçada.
E quando eu vi, eu já não era mais eu. A pior solidão é aquela que você sente cercada de gente. Quando você ri, mas por dentro implora por socorro. Quando você posta uma foto bonita, mas na verdade chorou antes de tirá-la. Quando responde tudo certo, mesmo sabendo que tá tudo errado. E eu fazia isso. Todos os dias. Como um papel que eu já decorei. A performance da mulher forte. Da que segura tudo. Da que não precisa de ninguém. Mas a verdade é que eu precisava. Eu só não sabia mais como pedir. Minha fé também foi ficando distante. Eu orava, mas sem esperar resposta. Só porque era o que eu sempre fiz. Mas no fundo, tinha dias em que eu achava que nem Deus me ouvia mais. Ou que, se ouvia, estava ocupado demais com outras dores maiores. Eu dizia para mim mesma que era só uma fase, que ia passar. Mas os dias se arrastavam, e eu seguia no escuro. Como quem se acostuma a viver com as luzes apagadas. Eu comecei a me perguntar se um dia voltaria a sentir alguma coisa boa de novo. Amor, esperança, alegria, gratidão. Tudo isso parecia coisa de outro mundo. Coisa que eu lembrava, mas não acessava mais. Como uma memória bonita que ficou embaçada. E, no lugar disso, só restava o peso. Um peso que não tinha nome, mas que eu carregava em silêncio. E tudo bem, porque eu entendi que a cura não é uma linha reta. Ela é uma estrada cheia de curvas, buracos, retornos, mas também cheia de descobertas. Foi nesse caminho que eu reencontrei partes minhas que estavam adormecidas. O meu jeito leve. Minha sensibilidade que eu tentei esconder por achar que era fraqueza. Minha vontade de criar, de amar, de viver com verdade. Eu voltei a escrever. Não para agradar. Não para ser lida. Mas para me ouvir. Cada palavra era como um espelho. E, aos poucos, eu me via ali. Mais inteira. Mais honesta. Mais minha. Também voltei a me permitir sentir. A não me julgar tanto. A abraçar minhas quedas com mais compaixão. Aprendi a descansar sem culpa. A dizer hoje não sem medo de perder alguém. A escolher o silêncio, não como fuga, mas como cuidado. E, em meio a isso tudo, percebi algo que mudou minha forma de caminhar. Eu não precisava ser a mesma de antes. Eu não precisava voltar a ser quem eu era antes da dor. Porque aquela versão de mim já não fazia mais sentido. Eu estava me tornando outra. Mais consciente. Mais atenta. Mais forte. Não de aguentar tudo, mas de escolher o que não quero mais carregar. Essa parte da jornada me ensinou que escuridão também é sagrada. Porque é nela que a gente se vê sem filtros. É nela que a gente decide quem quer ser, mesmo sem aplauso. É nela que a gente aprende a andar por dentro. E ali, mesmo ainda machucada, mesmo ainda em processo, eu soube. O pior já passou. Agora, eu posso respirar. Chegou um momento em que eu olhei ao redor e, pela primeira vez em muito tempo, percebi que eu estava escolhendo viver, não mais apenas existindo. Não era mais obrigação. Não era mais resistência. Era escolha. Eu escolhia me levantar mesmo nos dias em que o corpo pesava. Escolhia estar presente em pequenas conversas, mesmo quando a mente ainda tentava escapar. Escolhia desacelerar, mesmo quando o mundo me empurrava para correr. Escolhia sentir, mesmo com medo de doer de novo. E, principalmente, eu escolhia permanecer comigo. Porque por muito tempo eu fui minha maior inimiga. Dura comigo mesma. Crítica. Impaciente. Mas agora, eu começava a ser abrigo. Eu entendia meus silêncios. Acolhia meus limites. Honrava minha história. E com isso, fui reconstruindo meus vínculos. Não com todo mundo, mas com quem ficou. Com quem voltou. Com quem se permitiu ver a minha nova versão. E também com quem nunca me largou, mesmo quando eu estava insuportável, fechada, distante. Descobri que amor de verdade não exige que a gente se anule. Ele abraça até as partes que ainda estão machucadas. Ele não cobra curas rápidas. Ele permanece. E isso me curou de um jeito que nenhuma terapia sozinha conseguiria. Comecei a fazer escolhas mais conscientes. Escolher o que assisto, o que escuto, o que leio. Porque entendi que tudo que me cerca alimenta o que vive dentro de mim. Passei a me afastar do que me sugava. De pessoas que só apareciam para pedir. De ambientes que me deixavam menor. De conteúdos que me faziam sentir insuficiente. E me aproximei do que trazia leveza.
de gente que me ouvia de verdade, de mensagens que me levantavam, de momentos que não precisavam ser postados para serem vividos. Comecei a cuidar mais de mim, não por estética, não por padrão, mas como um gesto de amor. Fazer as pazes com meu corpo, com meu tempo, com minha jornada. Descobri que a liberdade não está em fazer tudo, mas em saber dizer isso eu não quero mais. E isso foi libertador. A dor ainda aparecia às vezes. Nostálgica, teimosa. Mas agora, quando ela vinha, eu não me assustava. Eu a recebia como uma velha conhecida. Sentava com ela, escutava, e depois, deixava que ela fosse. Aprendi que a dor não some, mas também não precisa mandar em mim. Agora, eu andava com ela, não mais atrás dela. E assim, passo a passo, dia após dia, eu fui descobrindo uma vida que era escolha, não sobrevivência. Hoje eu acordei com paz. Não aquela paz que vem porque tudo está resolvido, mas aquela que nasce quando a gente para de lutar contra a própria alma. Aquela que chega quando a gente aceita que nem tudo precisa fazer sentido para que a vida continue. Não foi uma virada de chave. Não teve um milagre repentino. Foi processo. Foi tempo. Foi escolha. Olho para trás e quase não reconheço a pessoa que eu era quando tudo escureceu por dentro. Mas, ao mesmo tempo, reconheço cada cicatriz, cada silêncio, cada lágrima. Porque foram eles que me trouxeram até aqui. Aprendi a ser casa para mim mesma. A não esperar mais que alguém me salve. A entender que Deus nunca me deixou, mesmo quando eu não sentia. Que Ele esteve comigo nos dias em que eu chorei sozinha no banheiro. Nos dias em que eu não tinha forças para orar, mas suspirava em silêncio. E entendi que viver não é sobre ter tudo certo. É sobre estar inteira, mesmo com partes ainda quebradas. É sobre levantar mesmo sem aplausos. Sobre fazer escolhas com consciência. Sobre construir um lugar de verdade dentro de si. Hoje, quando a dor aparece, eu não fujo. Eu acolho. Olho nos olhos dela e digo, eu te conheço, mas você não manda mais em mim. Aprendi a fazer das pausas um espaço sagrado. Aprendi que não responder na hora não é rejeição, é cuidado. Aprendi que não tenho que provar meu valor, ele já existe. E que paz, de verdade, é quando você se encontra consigo mesma e não sente mais vergonha de quem se tornou. Hoje eu sei. O escuro ainda existe, mas eu não tenho mais medo dele. Porque agora eu carrego a luz. Uma luz feita de verdade, de fé, de amor. De tudo o que sobreviveu ao caos. De tudo o que floresceu em mim quando parecia que nada mais nasceria. E se um dia tudo escurecer de novo, eu saberei o caminho. Porque agora eu me tenho. E isso é tudo.